A água já existia na Terra antes mesmo de o planeta terminar de se formar, porque parte dela veio presa dentro dos minerais de asteroides e cometas, que bombardearam o planeta primitivo. Esses minerais liberavam vapor quando derretiam, ajudando a formar os primeiros oceanos. A Lua não tem um lado escuro. O que existe é um lado oculto que nunca fica voltado para nós por causa da rotação sincronizada. Ambos os lados recebem luz do Sol, mas só um é visível da Terra. O golfinho consegue desligar metade do cérebro para dormir e manter a outra metade ativa para continuar respirando e se orientando no ambiente. Ele alterna os hemisférios em ciclos. O chocolate era tão valorizado pelos astecas que servia como moeda. Grãos de cacau podiam comprar alimentos, roupas e até pagar impostos. O ser humano é a única espécie que produz lágrimas emocionais. Outros animais lacrimejam por irritação ou proteção do olho, mas não expressam emoção por lágrimas. O metal mais caro do mundo não é o ouro, mas o ródio. Ele é tão raro que vale várias vezes mais por grama do que qualquer metal precioso tradicional. O polvo tem 3 corações e sangue azul. Os corações extras bombeiam sangue oxigenado para as brânquias, e o pigmento azul, chamado hemocianina, funciona melhor em baixas temperaturas. Os espelhos invertendo a esquerda e a direita é uma ilusão. Eles, na verdade, não invertem nada, apenas refletem a luz. A inversão que percebemos é causada por como o nosso cérebro interpreta o eixo frontal. O coração de uma baleia azul é tão grande que, olha só, uma pessoa poderia engatinhar dentro de algumas partes dele. Ele pode pesar mais de 180 quilos. A Terra já teve mais de um supercontinente antes da Pangeia. Vários surgiram e se separaram ao longo de bilhões de anos, como Rodínia, Colúmbia e Nuna. O deserto do Saara já foi uma floresta tropical cheia de rios, hipopótamos e vegetação densa. Isso aconteceu por mudanças naturais de inclinação da Terra que alteram o clima da região a cada milhares de anos. O oceano tem tantos vulcões submersos que mais de 70% da atividade vulcânica da Terra nunca é vista. Alguns formam montanhas gigantescas que nunca ultrapassam a superfície. Os pássaros não urinam. Eles excretam ácido úrico misturado às fezes, resultando naquela substância branca tão característica. O DNA humano é 99,9% idêntico entre todas as pessoas. Todas as diferenças físicas visíveis estão dentro de apenas 0,1%. O leite dos rinocerontes é rosado por causa de pigmentos naturais e do metabolismo das fêmeas durante a lactação. O Japão tem mais de 5 milhões de máquinas de venda automática, oferecendo desde bebidas até guarda-chuvas e ovos frescos. O Sol representa 99,86% de toda a massa do Sistema Solar. Tudo o que existe, planetas, luas, cometas, cabe nos 0,14% restantes. A eletricidade de uma tempestade forte pode ser maior que toda a energia consumida por uma cidade pequena por dias. Os gatos domésticos miam muito mais para humanos do que para outros gatos. O miado evoluiu como forma de manipular nosso comportamento. O cérebro não consegue distinguir completamente o que imaginamos do que vemos. Por isso,
Imaginar um cheiro é capaz de ativar partes reais do córtex olfativo. Os flamingos só são rosa por causa de pigmentos presentes nos crustáceos e algas que comem. Sem essa alimentação específica, eles seriam brancos ou cinzas. Os cavalos não conseguem vomitar. O músculo que impede o refluxo é extremamente forte, evitando que o conteúdo volte pelo esôfago. O trânsito em rotatórias flui melhor porque reduz a quantidade de pontos de conflito entre carros. Por isso, em diversos países, substituir semáforos por rotatórias reduziu acidentes. Um elétron pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo no nível quântico. Isso foi comprovado por experimentos de dupla fenda e superposição. O Brasil tem mais espécies de plantas do que qualquer outro país. É o maior hotspot de biodiversidade do mundo. A água quente congela mais rápido que a água fria sob certas condições. Um fenômeno chamado efeito Mpemba, que ainda não é totalmente compreendido pela ciência. A Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu. Astronautas já confirmaram que, sem equipamentos, ela simplesmente se mistura à paisagem natural. Os camelos não armazenam água nas corcovas. Elas são, na verdade, formadas por gordura. Essa gordura pode ser convertida em energia e água quando a comida fica escassa. A estrela cadente é só um pequeno fragmento de poeira espacial queimando na atmosfera, e a maioria deles tem menos de 1 grão de areia. Um raio pode aquecer o ar ao redor a mais de 30.000 graus Celsius, o que é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. O corpo humano troca completamente todas as células da pele a cada 27 dias, em média. E acredita nisso? As abelhas conseguem reconhecer rostos humanos, algo que antes era considerado exclusivo de mamíferos. Os cães podem perceber doenças como câncer e diabetes só pelo cheiro, graças ao olfato incrivelmente sensível deles. E sabia que a Estátua da Liberdade já foi marrom? Isso porque era feita de cobre puro, mas o tempo oxidou o metal, deixando-a verde. O sangue dos caranguejos ferradura é azul e extremamente valioso na medicina, pois detecta toxinas bacterianas com uma precisão única. O planeta Júpiter é tão grande que caberiam mais de 1.300 terras dentro dele. O som dos trovões é ecoado por camadas de ar com temperaturas diferentes. Por isso, ele pode parecer meio rasgado. O vento não tem cor nem cheiro, mas pode carregar partículas que criam aromas específicos, como aquele cheiro de maresia. As montanhas crescem bem devagar com o tempo por causa da movimentação das placas tectônicas, mas também são desgastadas pelo vento e pela água. O cérebro humano gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada pequena enquanto está em atividade. Os esquilos esquecem onde enterram milhares de sementes, ajudando sem querer a reflorestar regiões inteiras. E olha que curioso, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda estão em rota de colisão e vão se fundir daqui a cerca de 4 bilhões de anos. O mamute lanoso coexistiu com seres humanos em pequenas ilhas até cerca de 4.000 anos atrás, quando as pirâmides do Egito já existiam. A temperatura no espaço não é uniforme. Em áreas protegidas da radiação cósmica, pode chegar a poucos graus acima do zero absoluto. As cebolas fazem os olhos arderem porque liberam um gás sulfurado que reage com a água dos olhos formando ácido sulfúrico em pequenas quantidades. Algumas plantas conseguem ouvir vibrações, tipo o som de abelhas, e aumentam a produção de néctar quando percebem esses ruídos.
Você precisa assistir isso se adora fatos surpreendentes sobre o mundo. Os vagalumes produzem luz fria, sem perda de energia para calor. Algo que, até hoje, a tecnologia humana ainda tenta replicar com eficiência total. O gelo seco não vira líquido. Ele sublima diretamente do estado sólido para o gasoso. O DNA de qualquer ser humano poderia ser esticado até a Lua e voltar várias vezes se fosse colocado em linha reta, acredita? O deserto antártico é o maior do mundo, porque deserto não significa calor, e sim baixa umidade. As joaninhas podem ter diferentes números de pintas dependendo da espécie. As pintas não indicam idade. O calor do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. Um polvo pode resolver labirintos e abrir frascos, mostrando um nível surpreendente de inteligência. As nuvens não são tão leves quanto parecem. Uma nuvem de tempestade pode pesar mais de 500.000 toneladas. Os hipopótamos produzem um suor avermelhado que funciona como protetor solar natural e antibiótico. O planeta Saturno poderia flutuar em uma banheira enorme, já que sua densidade é menor que a da água. Os buracos negros não sugam tudo como um aspirador. Seu poder depende da distância. E um planeta à distância segura poderia orbitá-los normalmente. O corpo humano tem mais de 600 músculos, muitos deles trabalhando sem que a gente perceba. Alguns tipos de cogumelos podem brilhar no escuro por bioluminescência natural. O crocodilo pode viver mais de um século e continua crescendo lentamente ao longo da vida. O maior organismo vivo da Terra é um fungo subterrâneo, que cobre mais de 900 hectares em Oregon, nos Estados Unidos. O ouvido humano nunca desliga completamente. Ele continua ativo mesmo quando estamos dormindo. Os tubarões existem há mais tempo que as árvores. Eles surgiram cerca de 400 milhões de anos atrás. As estrelas não cintilam no espaço. Isso acontece só visto da Terra por causa da atmosfera. E por fim, a luz pode se comportar tanto como onda quanto como partícula, dependendo do tipo de experimento. As baratas conseguem viver vários dias sem cabeça porque respiram pelos espiráculos do corpo. Os pinguins conseguem beber água do mar graças a uma glândula que filtra o sal. A cauda do pavão macho não serve só para beleza. Ela indica força genética e saúde. As galinhas são capazes de sonhar durante o sono REM, assim como os humanos. A cor avermelhada de Marte vem do óxido de ferro que recobre sua superfície, basicamente ferrugem. Alguns peixes trocam de sexo naturalmente, dependendo da hierarquia do grupo. O tempo passa mais devagar em ambientes com gravidade mais intensa, um efeito da relatividade de Einstein. A luz das estrelas que a gente vê pode ter viajado centenas de anos antes de chegar aos nossos olhos. As nuvens lenticulares são tão perfeitas que muitas vezes são confundidas com OVNIs. O coração humano bate mais de 2 bilhões e 500 milhões de vezes ao longo de uma vida. O planeta Vênus gira ao contrário comparado à maioria dos outros planetas do Sistema Solar. Alguns pássaros conseguem ver luz ultravioleta, percebendo padrões invisíveis aos humanos. As borboletas sentem o gosto pela sola das patas. A Antártida já foi coberta por florestas densas e clima quente há milhões de anos. Os elefantes conseguem identificar membros da família pelo som de passos a longas distâncias. O limite teórico de velocidade do universo é a velocidade da luz, 300.000 km por segundo. E, para fechar, a areia do deserto não é boa para fazer vidro. A usada na indústria vem principalmente de praias e rios.
A cauda do escorpião brilha sob luz ultravioleta por causa de compostos químicos naturais presentes no exoesqueleto, que reagem à radiação. O fígado humano é o único órgão interno capaz de se regenerar quase completamente, reconstruindo até 70% de sua estrutura perdida. Uma simples colher de chá de material de estrela de nêutrons poderia pesar bilhões de toneladas na Terra, devido à densidade absurda desse tipo de matéria. As borboletas migratórias conseguem voar milhares de quilômetros usando pistas solares, magnéticas e até olfativas para não perder a rota. O deserto do Atacama possui regiões tão secas que não chovem há mais de 400 anos, sendo considerado o local mais árido do planeta. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de realizar voo ativo, sustentado e contínuo, algo que nenhum outro mamífero alcança. As tempestades solares podem causar apagões em massa, interferir em satélites e até desorientar bússolas e GPS ao afetar o campo magnético terrestre. A baleia azul é o maior animal que já existiu, superando em tamanho até os maiores dinossauros conhecidos. Um terremoto potente pode alterar levemente o eixo de rotação da Terra, encurtando ou alongando o dia em milésimos de segundo. A maior parte do oxigênio que respiramos não vem das florestas tropicais, mas do fitoplâncton microscópico que vive nos oceanos. Olha só, algumas sementes podem germinar mesmo depois de milhares de anos, como aquelas encontradas em sítios arqueológicos e cavernas. Impressionante, né? As tartarugas marinhas conseguem usar o campo magnético da Terra como se fosse um GPS natural para voltar exatamente ao mesmo ponto onde nasceram. É realmente fascinante. As abelhas comunicam a posição exata de flores usando uma dança super complexa com direção, ângulo e duração. É incrível como a natureza encontra jeitos tão criativos de se comunicar. O ferro do nosso sangue foi forjado no interior de estrelas que explodiram muito antes da formação do sistema solar. O bambu é uma das plantas que mais crescem no planeta, podendo aumentar mais de 80 centímetros em um único dia. O camaleão não muda de cor apenas para camuflagem. Ele também usa cores para comunicação, temperatura e estresse. A Estação Espacial Internacional se move tão rápido que dá uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. As lulas gigantes possuem olhos do tamanho de pratos capazes de detectar luz a grandes profundidades. O coração humano é forte o suficiente para gerar pressão que lançaria sangue a quase 10 metros de distância. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade tão grande que caberiam 2 terras dentro dela. A zebra não é preta com listras brancas nem branca com listras pretas. Ela é preta por baixo, e as listras brancas surgem por falta de pigmento. O arco-íris é um círculo completo, mas da superfície conseguimos ver apenas metade. Do céu, é possível ver o arco inteiro. Olha só, os cavalos marinhos são um dos poucos animais em que os machos engravidam e dão à luz. E curioso, as focas conseguem dormir enquanto nadam ao alternar hemisférios cerebrais, parecido com os golfinhos.
O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Por isso, animais marinhos se comunicam através de vibrações longas e profundas. As lulas de vampiro não chupam sangue. O nome vem da coloração escura e das membranas entre seus tentáculos. O Kiwi é uma ave sem asas funcionais e com penas que parecem pelos, tornando sua aparência única entre os pássaros. A estrela do mar não possui cérebro. Ela coordena seus movimentos através de um sistema nervoso espalhado pelos braços.